Bom dia, 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 minha gente! Vamos que vamos! Tudo bem com vocês, meus queridos? Olha aí, Fátima Campelo Matos entrando aí, olha Curral Novo, olha a turma, cadê a turma de Pau d'Arco? Cadê a turma de Queimada? Vamos que vamos, gestão de pessoas na área, gestão de pessoas para os meus queridos técnicos em recursos humanos, os técnicos em recursos humanos. E aí, galerinha? Tudo em cima? Quartou, né? Quartou. Quarta-feira, meio da semana. Meio da semana. Eu quero ver todo mundo aí pegando papel e caneta para anotações, para os bizus, para as táticas que nós vamos falar aqui agora. O nosso tema hoje qual é? Suprimento. Olha aí, falando sobre suprimento, sobre recrutamento e seleção. Como eu posso fazer uma descrição de cargos, o que é necessário. Olha o nosso roteirozinho aí, galerinha, ó. Olha só o que a gente tem: o suprimento de pessoal, a análise desse cargo, o que eu posso diagnosticar no dia a dia em relação a essas características. Ou seja, você percebe que vai ter que começar a olhar esses processos aí. São processos internos dentro da organização, não é? Então, recursos humanos, na minha opinião, gente, esse suprimento é o principal, tá? Principal processo do recursos humanos. Do recursos humanos. Já de cara eu coloco para vocês que a gente vai ter prática, mas antes de abrir aí a história do recrutamento, pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela, que eu quero falar o seguinte, gente, esse processo é um processo que ele é muito delicado nas organizações. Exige experiência, essa experiência provinda do know-how, né, do saber fazer. Por quê? Porque por mais que você tenha pessoas qualificadas durante o recrutamento e seleção, por mais que você tenha pessoas que passaram por todas as fases, as etapas do recrutamento e seleção para o suprimento de pessoal dentro da organização, você pode ter pessoas que, quando elas entram dentro da organização, elas não vão se adaptar à cultura organizacional. E aí, eu costumo dizer que recrutamento e seleção é um tiro no escuro. Por mais que você use metodologias científicas, certo, gente? O bondinho esticado aí de Pau d'Arco foi show de bola, gostei, hein? Gostei. Aí, Curral Novo também mandando ver. Bota aí quem são os professores mediadores de cada um. Lá aí, bota aí por gentileza. Bota aí de Curral Novo, bota aí de Pau d'Arco, tá? Coloca aí pra gente tá sabendo e repetir o nome de vocês aqui. Então, a questão do suprimento de pessoal, ela vai ser ad infinito, ad eterno. O que quer dizer isso, professor? É um processo dentro da empresa que nunca vai acabar. Por mais que você tenha uma política, por exemplo, de endomarketing, que você mantenha aqueles talentos, você vai ter que estar correndo atrás de outros talentos também. E aí a sua experiência, é claro, você vai levando aos poucos, né? Você pode também buscar através de outras práticas, de outras pessoas, claro que pode. Essa experiências de como as pessoas fazem o recrutamento e seleção, isso pode ser feito, né, com seus colegas de profissão e tudo mais, durante a tua trajetória profissional. No entanto, você vai ver que a cada recrutamento, a cada fase da seleção, entrevista, dinâmicas de grupo, processos de aplicação de testes voltados para a questão técnica, e aí português, matemática, informática, inglês, testes psicológicos. A cada teste você vai vendo que as situações elas vão tendo detalhes específicos, então cada caso é um caso. Eu falo que é um tiro no escuro porque ocorre muito isso. Ocorre situações onde a empresa faz de conta que quer colocar alguém,
Mas, na verdade, ela não proporciona, por exemplo, um ambiente saudavelmente mental, ou fisicamente, ou estruturalmente, proporcionando isso, tá? Então, eu faço essa abertura da nossa aula já colocando, por exemplo, um case. Nós trabalhamos também no mercado, então, dentro das empresas. O que a gente verifica? Antes da pandemia, nós tivemos um trabalho de implantação de gestão de pessoas numa empresa, na área de tecnologia. E aí o que aconteceu? Essa empresa tinha um grande problema em relação a ter gerente comercial na área comercial de TI, tecnologia, voltada para a tecnologia, porque vendia, né, comercializava nesse segmento. E fizemos uma experiência, por exemplo, com um profissional que tinha várias habilidades, entre elas gerenciar pessoas. Ela passou por todo o processo de recrutamento, seleção, ela conversou com os diretores, ela tinha todo o lastro profissional, a experiência profissional, tá? E foi dado para ela 3 meses para ela dar resultado. 3 meses para dar resultado, para poder ela ficar na empresa. Em vendas, gente, o que conta são verdadeiramente os resultados. Se você vai para uma área administrativa, até esse prazo de 3 meses, passando por 6 meses, até ele se estende um pouquinho, tá? Olha o Valtério José aí, dando aquele bom dia esticado com toda a força. Olha a nossa querida mediadora aí, Djane de Pau d'Arco, colocando aí o nomezinho dela. Muito obrigado pela participação de vocês, meus queridos. Então, colocando essa situação, o cenário. Então, nós contratamos, né, fizemos parte desse processo de contratação, com a nossa equipe, com a psicóloga, fazendo todos os testes. Ela estava toda habilitada para assumir a gerência da equipe. O que ocorreu? Ela veio de outro segmento. Ela não tinha vindo da área de TI. Aí você me pergunta, mas professor, isso aí não é uma falha, você não trazer um profissional de outra área, né? No caso, você trazer o profissional de outra área para preencher aquela área, que é uma área comercial? Aí eu digo para você que não. Já há muitos casos de pessoas de áreas diferentes que foram ocupar a área comercial, que já trabalhavam em áreas comerciais de outros segmentos, deram certo em segmentos diferentes. Isso não é regra, certo? Mas o que acontece? A empresa tem que proporcionar, gente, uma estrutura mínima para que a pessoa possa se ambientalizar. Isso faz parte do processo. E nós estávamos simultaneamente também implantando o RH. Ou seja, o que eu coloco para vocês é que o nível estratégico, que são os diretores, os proprietários, eles precisam estar envolvidos com o processo tático, que é de implantação também. Eles precisam dar condições para o tático, que é a gestão de gente, para que o operacional possa agir. E esse pessoal que está na gestão é o pessoal que mais tem que ter contato com os diretores. Então, o que aconteceu? No primeiro mês, ainda não havia definido algumas estratégias de precificação por parte da direção em relação à comercialização dos produtos. Produtos sendo criados, novos, na área de tecnologia e tal. E aí, resultado? Não estava sendo definido ainda, né? Ok. O suprimento da pessoa foi feito. Certo? O suprimento da pessoa foi feito. Agora, o outro lado da empresa é que começou a ser deixado a desejar. Por quê? Porque não tinha uma tabela fechada de precificação. Aí ela foi construir essa tabela em um mês e simultaneamente tendo que vender. Não conseguia vender. No segundo mês, quando ela terminou a tabela de precificação, ainda estava sendo inserida pela direção preços, fora que a direção também fazia acordos, vendas de empresa para empresa, o chamado business to business, de negócio para negócio, né? E atrapalhava as vendas dela também. Por quê? Porque, no caso, ela ainda não tinha fechado o catálogo de precificação e ela tinha que mostrar resultados. Então, ela começou a mostrar resultados com 2 meses e pouquíssimos. Não bateu a meta. No terceiro mês, como se era de esperar, ela não bateu a meta também. Tá? Então, resultado. Foi encaminhada para o mercado de trabalho. Né?
Mas por quê? Culpa dela só? Ó o dedinho, ó. Culpa dela, nananina, não. Culpa da empresa também. A empresa, gente, nessa questão do suprimento de pessoal, ela tem que ter vontade também. Então, às vezes, gente, o problema é do diretor, da diretora, do dono. Então, o problema às vezes está na dona, no dono. Então, as pessoas que estão lá, elas estão suprindo, né? Moral da história, a gente acabou saindo da empresa, da consultoria, por quê? Porque os diretores não estavam querendo efetivamente fazer um trabalho de gestão de gente. E você percebe isso, gente. E aí é preferível você sair do trabalho para você não queimar o seu nome profissionalmente. E essa situação, quer dizer, ela se mantém? Mantém. Mas o que aconteceu? Muitos entraram nesta área, muitos concorrentes, ela perdeu um market share muito grande. O que é market share, professor? Uma fatia de mercado muito grande. Então, ela tinha, gente, quase 50% do mercado. Por falta de investir na gestão de gente, ela perdeu e ficou com 15% do mercado. Muitas empresas chegaram e ocuparam, tanto no varejo e no atacado, que ela trabalha nos dois. No varejo atacado, por quê? Porque ela foca também em residências, ela foca em empresas também, e ela foi perdendo. Quer dizer, mas tudo isso por vontade de quem? Da própria direção, de não estar se envolvendo efetivamente. Então, não adianta a direção a um nível estratégico, e aí esse é o trabalho que eu coloco para vocês no suprimento, para vocês terem uma ideia, né? Mostrando um caso para vocês, do que a gente vivencia. Não adianta, se você vai começar um trabalho de suprimento de pessoal, se o nível estratégico não está envolvido para dar condições para que esse suprimento aconteça. Porque isso fica só a velha mentalidade de para inglês ver, tá? Aquela mentalidade para inglês ver. Então, perceba que tudo que a gente vai falar nessas duas aulas, e a gente já começou, né? Porque o case é para mostrar para você aonde foram as falhas e aonde a gente tem que reforçar para não cometer essas falhas. De que é importante você estar na organização que ela também queira fazer esse suprimento de forma técnica, criteriosa, trazendo a perspectiva. Eu posso ter até indicação de quem trabalha dentro da empresa, claro. A gente sabe que hoje o network faz parte dessa perspectiva, né? As pessoas indicando as pessoas que são referências dentro das organizações. Agora, quem não tem competência não se estabelece. Tá certo? Então lembre, você tem que estar buscando a competência constantemente, porque senão você não se estabelece. Quem não tem competência, você pode até ser indicado para entrar numa empresa, mas se você não tiver competência, você não se mantém nela. Por quê? Porque você conseguiu não atingir os resultados que foram colocados para você. Então, preste atenção bastante nos tópicos que nós vamos mencionar durante essas duas aulas, porque é importante você estar ali, ó, sempre visualizando como é que você poderia, porventura, agir em uma situação como essa, certo? Retornando para os nossos slides, então vamos que vamos, galera. Olha a galerinha aí. E aí, essa questão histórica, gente, o Valteres aí de Prata do Piauí, assistindo pelo YouTube, com toda força de vontade, estão sem internet aí pelo equipamento, ó. Parabéns, meu querido, você é um guerreiro, viu? Muito obrigado por vocês estarem contribuindo. Olha aí, Manuel Emílio também dando um bom dia aí. Quero saber quem é que está aí, Manuel Emílio, hein? Quem é o mediador, quem é a professora mediadora, hein? E quem é a professora mediadora lá de Curral Novo também, quero saber, hein? Então, meus queridos, nessa questão do histórico, é importante você entender o quanto o Fordismo e aquele filme Tempos Modernos, lá de Charles Chaplin, contribuiu para essa situação, porque foi na Revolução Industrial, no século XVIII, que a história começou a ser construída. Ah, mas essa questão da história ser construída faz parte do processo de análise e descrição também do cargo? Faz, porque foi também nessa época que se iniciou o início dessa ratificação, dessa confirmação, meus queridos, em relação ao detalhamento, quem vai fazer o quê. É aí que entra a análise do cargo, o detalhamento do cargo, porque aí eu sei qual é a responsabilidade de cada um, e eu posso cobrar e eu posso fazer uma avaliação.
nessa pessoa. Então, para poder ver o que ela pode melhorar ou não. Mas nos tempos modernos, no filme, o Charles Chaplin ele mostra essa figurazinha aí, ó. Olha aí a nossa querida mediadora Sueli de Buriti dos Lopes presente. Eita, show de bola, tá junto com a gente, hein? Maravilha, maravilha, maravilha. Depois olha aí o nosso início da aula, tá? Que a gente colocou um casezinho para vocês já terem uma ideia de como é importante o suprimento, hein? Nossa temática hoje, suprimento de pessoal. Olha a professora aí, mediadora Meire Rocha, de Manuel Emílio. Rapaz, a turma é quente mesmo, ainda esticando um bom dia gigante aí de Buriti dos Lopes, ó. Então, sempre é bom lembrar que se vocês quiserem assistir, por exemplo, tem no YouTube, tá? O nome, gente, do filme é, ó, A Era do Fordismo, o filme Tempos Modernos, tá? Tempos Modernos, de Charles Chaplin. E aí, gente, ele faz uma crítica, uma sátira. Tá aqui ele, né? Ele colocando aqui como ele parte da engrenagem, dos recursos que estão ali atrelados. É bem verdade que ainda tem esse sentimento hoje por parte da maioria de algumas empresas. No entanto, você vê que quando você vai buscar a análise e descrição do cargo, é para saber o seguinte: eu preciso de mais gente trabalhando comigo? Eu tenho níveis que atendem a minha demanda? A minha pontuação, ela traz um fator decisivo aí? Uma questão que muda totalmente é esta análise, a avaliação, se eu preciso de mais gente ou não para trabalhar dentro da organização. E isso faz parte desse contexto, faz parte de uma perspectiva de cultura organizacional. O Chiavenato, gente, um dos grandes escritores na área de gestão, ele reforça muito que a questão de você tratar a escolha do homem certo para o cargo certo, realizando a atividade certa, é o foco para o suprimento de pessoal, é o foco para o recrutamento e seleção, é o foco de estar analisando os processos históricos constantemente. Agora entenda o seguinte, que a sua visão, os seus objetivos, eles estão e devem estar adequados a todo esse processo, culturalmente falando. Que cultura, gente, é diferente de clima organizacional. É diferente. Vou dar um exemplo. Olha aqui para mim. Olha só. Tá. Cultura e clima. Cultura, ela se perpetua por gerações. É um legado. Clima é uma situação que passa, é passageira, tá? Então, por exemplo, está acontecendo alguns problemas que não podem, que estão afetando, né, de ordem emocional a equipe, e se traz um profissional de psicologia para poder ajudar aquela equipe a eles equilibrarem o emocional dele, porque o clima estava muito pesado, tá? O clima é momentâneo. Agora, por exemplo, existem empresas que elas têm uma cultura de assédio moral às pessoas, ou seja, elas são assediadoras nato. Vou dar um exemplo. Algumas empresas fabricantes de cerveja, elas têm uma cultura no comercial de colocar em situação de vexame, por exemplo, o pessoal do comercial, que já fez com que isso fosse para ações judiciais trabalhistas, tá? Por exemplo, existem algumas marcas de cerveja que nas suas distribuidoras, o que eles trabalham? Eles trabalham de uma forma lúdica, entre aspas, mas sempre colocando a situação, na equipe de vendas, uma situação que causa um constrangimento, um certo constrangimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for olhar, por exemplo, na internet, existe um grande número de processos por parte, né, na área trabalhista, por parte de colaboradores, ex-colaboradores, com relação a essas atitudes. Vou dar um exemplo. As equipes de vendas, por exemplo, elas têm metas. Se elas não atingem as metas, por exemplo, uma equipe toda que ficou em último lugar, que não atingiu metas, toda a equipe tem que se vestir de mulher ou se vestir de alguma outra
né? Outra figura, certo? Sendo, né, uma equipe masculina, e fazer dancinhas e agir de uma forma que literalmente passe vergonha. Para quê? Para que ele ficar marcado naquela pessoa e ela lutar no próximo mês para que ela não seja a pessoa que está dentro da equipe que ficou em último lugar. Muitas situações já aconteceram que isso foi parar no Tribunal Regional do Trabalho, porque caracteriza de uma certa forma uma situação de constrangimento, não é? Então, situações que são colocadas, e aí é que tem que ter comprovação, etc e tal, mas situações que são colocadas que deixam um clima desagradável, mas que isso se repete. E se repete constantemente por gerações dentro da empresa, isso é uma cultura organizacional. Da mesma forma, se há a retenção, por exemplo, um trabalho de retenção de talentos por parte da organização, um trabalho de endomarketing constante, de oferecer benefícios, né? Dentre esses benefícios, por exemplo, pagar metade de uma graduação particular, por exemplo, é uma cultura organizacional, tá? Então, a diferença é essa. Lembra disso. Pessoal aí, ó, colocando já, né? Sueli aí de Buriti dos Lopes, o mediador, Emmanuel Emídio aí colocando os alunos, um beijão grande para Giovana, José Hilton, olha aí, Stephanie, alunos de alta performance, todos pontuais, viu? Não é brincadeira não, essa turma vai fazer diferença, pode ter certeza, gente, essa turma vai fazer diferença, eu ainda vou ouvir falar o nome de vocês, e pode ter certeza disso, e vocês vão dizer, olha... Aí o professor Loyola, bem velhinho lá, olha aquele professor Loyola, ele contribuiu com 0,0000099%, né? 1% dos 100% que a gente está sabendo hoje. Já estou dizendo, já tenho orgulho de vocês, por vocês estarem aí. E o pessoal do YouTube também. Turma forte aí, ó. Paloma Lima, Iris Naldo, esticando o bom diazão aí, ó. A Yara Teixeira, a Maria Clara Muniz, com um bom dia aí, super animado. O Alisson também, a Cássia, a Brenda. Turma forte, eu quero essa turma aí mandando ver. O Curral Novo aí, eu estou esperando aí quem é o nosso professor mediador. Quem são os alunos que estão aí em Curral Novo, tá? Eu quero que coloquei para poder falar o nome. Então, entenda que é essa diferença de cultura para clima. Então, saiba, quando falar de clima organizacional, é uma coisa diferente de cultura organizacional, tá certo? Retornando para os nossos slides, então, seguindo a cultura, você tem que prestar atenção que esta avaliação, ela vem numa perspectiva de que a avaliação ela vai ter desde o início, lá do suprimento, por meio de um formulário, um suprimento de pessoal, gente. É super importante que você saiba o que o cargo vai ter que fazer para ver se a pessoa se adequa, não é? A competência e a habilidade, isso é situação primordial, porque é aí que você vai entender se a pessoa vai conseguir estar se adaptando às realidades do trabalho, tá? Seguindo nesse contexto, um sistema de formação interna da empresa é importante. Por quê? Porque o recrutamento, ele traz um conjunto de técnicas e procedimentos que precisam ser seguidos. Eu tenho que ter alguém da área comportamental, mas da área técnica também, porque o sistema de formação, ele vai mostrar se essa pessoa tem competência técnica ou não para ocupar o cargo. As oportunidades de empregos vão acontecer? Ok, mas elas precisam ser preenchidas com pessoas que são realmente, verdadeiramente competentes. E o processo, gente, de recrutamento e seleção, para suprir as pessoas, ele precisa ter esquematizado um sistemazinho mesmo, de gestão de recursos humanos. Um trabalho onde esse procedimento traga técnicas e, principalmente, essas técnicas sejam consolidadas com um processo de socialização. Porque não adianta nada você colocar alguém dentro da empresa, gente, e você não acompanhar essa empresa. Na maioria das empresas, o que acontece? Você é recrutado, né? Olha aí, chegando mais gente aí, a Alana, né? Cássia, Brenda aí, pessoal, tudo chegando agora também, né? Você é colocado dentro da empresa, o que acontece? Simplesmente você é jogado na empresa.
jogado dentro da empresa, sem nenhum monitoramento, sem nenhum acompanhamento. As necessidades têm que ser levantadas por vocês, meus queridos gestores de gente. Meus gestores de gente têm que entender que vocês vão buscar fontes aonde? Recomendações de empregados, aqueles que são mais dedicados, os ex-empregados também, os anúncios de revistas e sites corporativos em parceria com escolas e universidades. É aí que vocês vão buscar pessoas competentes para o recrutamento. Ok, sabendo dessas fontes, eu posso avançar nesse subsistema. Entendendo o quê? Entendendo que a eficácia da organização vai estar ligada diretamente à entrada de colaboradores na organização. Por isso que eu digo que a atividade de recrutamento e seleção, gente, ela deve estar na base do planejamento, porque ela é a principal atividade. Se você não seleciona pessoas com mão de obra qualificada, mas também que não tem as chamadas soft skills, não esquece, hein? As soft skills que são hoje o que mantém você dentro do trabalho, que são as atividades, que são as habilidades comportamentais. Então veja que aí eu tenho que seguir todo um processo, e o processo vem por etapas. A primeira etapa seria o quê? Nesta análise. Primeiro, na visão das empresas privadas, a elaboração de uma requisição como primeiro procedimento. A assinatura da requisição, autorizando este início de recrutamento e seleção. A verificação de quais cargos estão vagos, a comparação dos requisitos solicitados com o arquivo que você já tem ou teria, chamamento destes candidatos e o marcar das entrevistas para que você veja se as pessoas estão adequadas ou não para aquele cargo, já no primeiro momento. Todavia, para evitar a rotatividade, você tem que ser criterioso. Então, os critérios, estes critériozinhos, gente, eles têm que estar, ó, os critérios, em consonância com a direção, para que você não faça um trabalho e tenha que fazer retrabalhos constantemente. O aumento do quadro, ele é circunstancial, porém, tem situações que são motivacionais. E aí deve ser atendido de forma de quê? Emergencial, mas você tem que ter no teu banco de dados. E isso cumprindo os critérios, para que você possa evitar a rotatividade, também conhecida como turnover. O turnover é a rotatividade. Quanto maior rotatividade, gente, você tem na empresa, e aí eu vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela, falando de turnover, né? Falando de turnover. Olha só. Por incrível que pareça, você não imagina, mas tem. Tem dono de empresa, que já chegou para mim e disse: André, eu prefiro contratar uma pessoa e ela passar aqui 3 meses dando a vida dela aqui e eu colocar para fora, do que a pessoa se manter aqui durante 1 ano. Olha aí a cabeça. Olha a cabeça. Tá? Olha a cabeça. Professor, quer dizer que tenha? Tem. Assim, não confunda, por exemplo, nesse período agora, né? Esse período agora de novembro, dezembro, é o período, por exemplo, que mais se contrata gente no varejo, por causa do Natal, tá certo? Que mais se contrata. E aí o que acontece? É um período em que você tem que começar a visualizar que ali você vai dar o sangue, né? Você vai dar o sangue ali, você não vai vestir a camisa não, você vai dar o sangue. Na verdade, você tem que dar o sangue, gente, é a sua vida inteira, tá? Esquece essa história de vestir a camisa. Esquece essa história. Vestir a camisa dos anos 90, tá ultrapassado. Você tem que dar o sangue, mas dar o sangue, sabe por quê? Pela sua carreira. Quem está construindo a sua carreira é você, dentro da empresa. Ok, então você vai dar o sangue nesses 2 meses que você está trabalhando, né? Mas você vai continuar dando sangue porque você quer fazer o seu nome. Ou seja, você não deu o sangue só para ficar empregado ou nos 3 meses de experiência, por exemplo. Entendeu? Só que você ouvir, por exemplo, isso de um empresário,
te deixa triste. Por quê? Porque você vê que tem ainda muita mentalidade só de explorar a mão de obra, não é? Então a pessoa dá o sangue ali durante os 3 meses e a pessoa, independente se ela deu o sangue ou não, se ela deu o resultado ou não, ele coloca para fora. E isso é um fator injusto, pelo menos o que eu vejo isso, não é? É claro, se você dispensa o colaborador porque você não tem como manter, você também já tem que ter a transparência e dizer o seguinte, ó, você vai ficar aqui só por 3 meses e pronto. Mas ainda assim tem empresários que ludibriam, né, os profissionais, dizendo que ele teria a oportunidade de continuar, só que não. Então, é um fator dúbio aí, né? Fator dúbio que a gente tem, e aí não vou entrar no mérito, porque senão a gente tem muito papo para conversar sobre isso, tá? Mas eu tenho a situação da seguinte forma, ó, o pessoal aí de Pau d'Arco aí colocando, ó, os alunos presentes, turma forte, beijo grande aí para Bruna, Francisco, José, Francesco, José Yuri, Lucas, Maria Thaís, Michel, Ricardo, Vitor Gabriel, Luiz Fernando, Rafael, Manuel, Henrique. Rapaz, é turma pancada. Eu ainda vou ouvir falar também muito desses nomes aí, a turma fazendo história no mercado de trabalho. Eu quero saber quem é que está aí em São Julião, professor mediador e os alunos. Essa turma todinha, todas as turmas aí, coloquem os seus nomes, tá? Tá, faça igual o Pau d'Arco aí, coloque o seu nome. Quem não colocou, coloca. Coloca quem está aí presente para a gente colocar aqui e registrar. Ó, a Érica Souza aí, aliás, Érica Rosa, colocando aí, ó, a presença dela aí, tá vendo? A turma dedicada, numa quarta-feira pela manhã, 8 horas da manhã, que tá ali, ó, focada em gente, que quer ampliar a capacidade, expandir a consciência. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Tá claro, gente, para vocês? Pessoal do YouTube, pessoal do IPTV, tá claro essa nossa conversa? Tá claro os exemplos que eu coloco para vocês? Me deem um feedback em relação a isso aí, tá certo? É importante eu saber se vocês estão realmente entendendo, se está adequando ali, porque o nosso curso é técnico, né? Vocês têm que estar ali, ó, pegando as experiências que está acontecendo no mercado, e eu estou passando para vocês essa experiência do mercado, tá? Do que está acontecendo realmente. É claro que tem muita coisa que a gente consegue aplicar com a teoria, porque da teoria, ela foi formatada de onde? Da prática, certo? Aquela frase, isso aqui na teoria é muito bom, na prática, opa, só que tem um detalhe, isso aí é o senso comum, gente. A teoria foi criada com base na prática. A questão é que os ciclos viciosos das pessoas fazem com que as teorias não continuem sendo aplicadas. Por quê? Porque aí eu tenho aquele movimento do ser humano de ir para a zona de conforto, certo? Entenda um pouco sobre isso aí. Tá bom? Me deem um feedback. Tá tudo claro? Tá seguindo? Vamos que vamos. Então vamos lá. Olha só. Tá, e nessa visão, a questão particular nas empresas públicas, eu também tenho esse processo de vacância, mas eu tenho que verificar essa vacância. E a existência da vacância é o seguinte, tem vaga para que eu possa abrir um concurso, porque na verdade eu vou abrir um concurso, eu não vou abrir um recrutamento de seleção como na empresa privada. Eu tenho que ter autorização dos superiores, a elaboração de um edital, porque ele passa por uma auditoria em relação às questões legais, a convocação desses candidatos e a inscrição, para daí eu fazer a aplicação do quê? Da avaliação. E avaliar as pessoas que vão estar entrando. Opa, mas atenção, olha o conceito aí. Esse conjunto de práticas e processos usados, ele serve para atrair os candidatos. Isso não quer dizer que vai manter. Eu tenho que ter pessoas que realmente têm um potencial, mas eu tenho que também ter potencial para poder mantê-las na empresa, certo? Então veja, pessoas que estão trabalhando na organização, elas podem ser valorizadas, eu faço um recrutamento interno. Se eu não tenho pessoas com perfil para aquela vaga internamente, eu vou buscar no mercado. Opa, mas aí tem a questão de se adaptar à empresa, que aí é outra situação que você tem que estar preocupado e tem que estar dentro do teu planejamento de recrutamento. Porque no planejamento você tem fonte de recrutamento, pesquisa interna, pesquisa externa e pesquisa
e definição das técnicas que você vai utilizar para atrair essas pessoas. Por que pesquisa interna? Porque você vai ver se tem gente capaz internamente, porque aí você vai valorizar. Se não tem, você vai correr atrás. Ok, mas as fontes você já sabe onde é que pode encontrar os qualificados. Resta saber se eles vão estar adequados, adaptados e adaptáveis à sua organização. Para isso você tem que realmente sentir o que está acontecendo no mercado. Olha aí o pessoal de São Julião aí, ó, mediadora Lucileide, muito obrigado, minha querida. E os alunos presentes, Cauane, Samuel, Evandro, Juliana, a turma também que vai fazer diferença. Ainda vou ouvir falar muito de vocês, meus queridos, na gestão de gente. Vamos que vamos. Então, esse processo de recrutamento e seleção, ele tem que vir com requisitos básicos e necessários acerca do cargo a ser ocupado. Lembra que essa escolha dos tipos dos cargos, elas está ali tendo que ser perfeitamente analisada por um processo de responsabilidade, inclusive com vários níveis. O nível estratégico, tático e operacional tem que estar juntos neste recrutamento e seleção, na identificação de demandas. Porque, por exemplo, eu tenho alguns tipos de candidatos. E aí, nós temos diferença entre esses tipozinhos aí, certo? Olha aí, ó. Os aplicados é um tipo de candidato. Quem são os aplicados? Eles já se encontram empregados na empresa ou no mercado. São chamados de candidatos aplicados. Só que eu tenho candidatos aplicados reais, que estão em busca de um novo trabalho, emprego. Eles estão empregados, mas eles estão querendo um novo emprego. E tem os em potencial, que não estão em busca de emprego. Então, aquela pessoa que está em potencial, ela vai ser, teoricamente, uma negociação mais difícil, porque ela não está querendo sair. Então, alguém está oferecendo alguma coisa para ela melhor, ela vai analisar a relação de custo-benefício. Já no real, o real ele está ali procurando, ele está empregado e ele está mandando currículo para tudo que é empresa. Então, o aplicado real é aquele que está empregado e ele está mandando o seu perfil para as empresas, porque ele está insatisfeito, tá? Olha Porto Piauí chegando aí, colocando aí que o Gabriel tá aí, né? Também vou ouvir falar no seu nome, meu querido. Muito bem pela participação. Então, os aplicados são esses, certo? Tá, mas a metodologia que eu posso estar utilizando? Dentre outras entrevistas, testes psicológicos, análise do currículo, dinâmica de grupo, as exigências se vão se encaixar ou não na característica, fora o fator de exame adimensional feito pelo médico, se a pessoa realmente está em condições de saúde para assumir aquele cargo. O processo todo ele vai levar um tempinho até que haja uma adequação, e isso pode também fazer com que você possa começar a monitorar fatores técnicos, se aquela pessoa que tem qualificação, que estava no currículo, ela consegue colocar na prática, se ela se automotiva. Ou seja, esses candidatos eles precisam ter esse entendimento, né? Não basta eu estar só querendo estar em outro local, eu tenho que estar adequado àquela cultura que eu vou estar entrando também. Mas eu tenho outros tipos. O candidato disponível, eles não estão empregados, ou seja, ele está disponível para o mercado de trabalho. Então, quando perguntarem para vocês, você está desempregado? Não, eu estou disponível para o mercado de trabalho. É a forma mais bonita, né, de falar que está desempregado, mas são os disponíveis. Tem os disponíveis reais, que estão em busca de emprego, e tem os disponíveis em potencial. Ele está disponível, mas ele não está indo atrás de emprego. Por exemplo, este jovem aqui, pelo comportamento dele, quero saber quem vai responder primeiro. Ele é um candidato em potencial ou um candidato real? Me responda.
Este que está lendo aqui o jornal, ele é potencial ou ele é real? Vamos ver quem vai ser o primeiro do YouTube e o primeiro do IPTV que vai responder. Será que vai ser Buriti dos Lopes, Curral Novo, Manuel Emílio, Pau d'Arco, São Julião? Será que vai ser a Paloma no YouTube, Irisnaldo, a Yara, a Maria Clara, o Alisson, a Cássia, a Alana ou a Érica? Olha aí, primeiro foi Pau d'Arco, rapaz, no IPTV, hein? O IPTV, o pessoal já respondeu. Eu quero ver o pessoal do YouTube. Quem é que vai responder? E aí? Este jovem que está aí lendo o jornal, ele é um candidato disponível real ou ele é um em potencial? Pessoal aqui do IPTV está acertando. Pessoal do IPTV está acertando. Eu quero saber se você que está no YouTube aí, você tem coragem de colocar. Cadê esse pessoal do YouTube, rapaz? Ah, olha aí a Franciele, que não tinha nem ainda falado aí, ó. Foi a primeira a colocar. Parabéns, Franciele. Você se posicionou. Você vai se destacar no mercado de gestão de pessoas. Só por você colocar a sua opinião. E você está certíssima, minha querida, porque ele está procurando, tá? Ele está à busca de um emprego. Pelo menos isso passa na foto, né? Pode estar só lendo ali dentro daquele caderno de emprego, pode ser que esteja de esporte, né? Mas pelo menos mostra aqui que ele está buscando emprego. Pelo menos, não é? Agora que eu estou vendo a Alana, agora que eu estou vendo o restante, Buriti dos Lopes, Curral Novo, eita galerinha, o delay tá grande, né? Potencial? Real? Não. É real mesmo, Cássia Brenda. Tu fala só um, criatura de Deus. Vamos que vamos. Mas eu quero que você tenha atenção ao seguinte. O recrutar é para que você possa realmente atrair os melhores, tá? Com qualidades mínimas, para atender a empresa. O foco é você atrair e você manter esses talentos. O foco é esse, gente. A política de manutenção também, ela vai ser a extensão do recrutamento e seleção, desse suprimento. Agora, entenda o seguinte, antes de fazer um recrutamento interno, aliás, externo, eu faço o interno. Eu vou ver se tem um perfil realmente do funcionário ali, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos parar nesse slidezinho aqui. Por quê? Porque a gente vai finalizar esta aulinha e aí eu passo o engato já na segunda para você se manter antenado de como é que eu faço o recrutamento, o suprimento de pessoal internamente. Tá certo? Fui!